Então, o conteúdo aqui é bastante interessante, porque todos nós vamos passar por essa experiência mais dia menos dia, né? E na realidade, se temos dúvida, é só a gente olhar para o espelho de hoje e para a foto de 10 anos atrás. Às vezes eu tenho a impressão até que já morremos e não percebemos, né? Porque estamos tão acabados, né? Então, vamos correr aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa temática. Está acontecendo algo aqui? Eu acho que sou eu que está acontecendo. Vamos lá. Nós temos algumas colocações importantes para a gente refletir e não se esquecer. O Espiritismo é o resultado do ensino dos Espíritos. De tal sorte que sem as comunicações dos Espíritos não haveria Espiritismo, disse Kardec. O grande juiz, o juiz soberano, é a opinião pública. A gente tem até usado isso de um novo trabalho que estamos desenvolvendo lá no Facebook, que vai se aperfeiçoando a cada dia, né? E essa frase é uma frase muito sugestiva, né? Não adianta a gente ficar esperando que a ciência vá chegar à confirmação da sobrevivência da alma, porque não é o foco deles. O negócio deles é preservar a saúde do corpo físico aqui, sem considerar, por enquanto, uma grande parte, que tudo que nos acontece aqui na casca vem do interior, né? Então, na verdade, nosso sofrimento, nossa dor é que vai muitas vezes nos despertar para a realidade de uma outra vida. Quando essa opinião se formar pela concordância das massas e dos homens esclarecidos, os cientistas oficiais a aceitarão como indivíduos e sofrerão a força das circunstâncias. Coisa importante aí, está escrito pelo Kardec. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo de Espiritismo. Apresenta apenas as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Ele escreveu isso em 1866. O médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos. Porque não se compreende uma coisa não é motivo para que ela não exista, visto que o que hoje é utopia poderá ser verdade amanhã. Isso foi a propósito de uma consulta que fizeram a Kardec sobre numerologia. Ele não entendia nada, então ele não podia se pronunciar e saiu com essa expressão aí. Busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. E nós vamos ver ao longo dessa apresentação que isso é um negócio que tem que ser meditado mesmo. As criaturas que se agarram no plano espiritual às impressões físicas estarão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação, chamado corpo espiritual, pelo espírito do qual nós falamos há 2 meses atrás, né? A morte física na Terra é igualmente pura impressão, não existe, e ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou por vezes de ausência. E a gente repete sempre aquilo que o psiquiatra americano Brian Weiss fala, que morrer é abrir uma porta e passar para outra sala, nada mais que isso. O Emmanuel fala assim, é como se você saísse de uma cidade e mudasse para outra, sem levar as bagagens, os barulhos que nós nos apegamos, né? É importante a gente conservar na mente essa imagem aí, ó. O espírito é aquilo lá. Isso aqui é o corpo mental que se auto-organizou e que vai organizar esse corpo perispiritual, que de uma certa forma reflete aquilo que a memória integral que está lá no espírito vai guardando existência após existência. Então, determinadas disfunções que vão ser de uma certa forma reproduzidas aqui, também o serão aqui, como predisposições ditas mórbidas, que o corpo usa a receita da genética de papai e mamãe, mas na verdade está ajustando isso a um conteúdo do espírito que vem para, de uma certa forma, trabalhar seu aperfeiçoamento. Vamos ver a primeira questão. Como avaliar o argumento dos céticos de que ninguém voltou da morte para dar informações sobre a continuidade da vida? Kardec responde como um erro. A missão do Espiritismo é precisamente esclarecer-nos sobre esse futuro, fazendo-nos até certo ponto tocá-lo e vê-lo, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Passaram-se 160 anos, nós temos aí no Brasil uma contribuição ímpar de manifestações espirituais, porque lá na Europa a gente não tem muito conhecimento. Deve existir literatura lá. Uma dica, no ano de 1980 e alguma coisa, a Shirley MacLaine, atriz americana, na verdade escreve um livro no qual ela repassa-nos a sua própria experiência pessoal. Isso virou um filme, né, interessantíssimo, onde ela vai contar o que ela
na verdade, vivenciou com alguns médiuns europeus, dando assim informações a respeito do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Minhas Vidas, acho que é Minhas Outras Vidas, é o filme, muito interessante. Se quiserem ler o livro também, tem muito conteúdo lá. Graças às comunicações espíritas, isso da não existência da vida depois já não é uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um imagina à vontade. Os poetas embelezam com suas ficções ou semeiam de imagens alegóricas e enganadoras. É a própria realidade que nos aparece, pois são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação e dizer-nos o que fazem, permitindo-nos, por assim dizer, assistir a todas as ocorrências de sua nova vida e mostrando-nos desse modo a sorte inevitável que nos aguarda, que nós vamos para lá mesmo, conforme nossos méritos e deméritos. Pergunta seguinte: o Livro dos Espíritos afirma que a única fatalidade da vida é o instante da morte. Existe data prevista para se morrer? Diz o Emmanuel: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra, que é aquilo que os espíritos disseram a Kardec à sua época. Há planos pré-fixados e ocasiões previstas com relativa exatidão. Creio que aqui só estão incluídos na parte daqueles 20% que estão sendo assistidos no acidente de trânsito, na bala perdida, na doença incurável. São caras que mataram-se na vida passada e que vieram aqui para agora completar o pequenino período que subtraíram de si mesmos lá atrás e vão experimentar a morte dita precoce, né? Então, no entanto, os interessados costumam alterá-los, porque a gente está mudando isso. Primeiro, no cuidado do nosso corpo. Nós, na realidade, aceleramos o processo de desencarnação, como o André Luiz nos revela lá no livro Nosso Lar, fumando, bebendo, descontrolados emocionalmente. Nós vamos gastando energia vital que vai levando-nos para o plano espiritual na condição de suicidas inconscientes. Ou então, mentalmente, num processo que é aquele de não querer mais viver. Tem até um fato interessante narrado no livro Obreiros da Vida Eterna, de uma senhora que até tinha se integrado em alguma atividade social no campo do bem, não fala lá em nome de que profissão de fé, tinha até uma participação muito operosa, mas ela teve uma diferença, uma divergência com o marido e passou a achar que a vida não interessava mais. E intimamente começou a curtir a ideia de morrer, né? Bom, todos os esforços daqueles que a inspiravam nos bastidores foram insuficientes. Até que ela teve um problema lá no fígado, e na realidade do problema do fígado teve uma gripezinha que complicou e levou ela a desencarnar. Interessante é que tudo isso surgiu, essa informação, porque o André Luiz e o companheiro dele no livro Obreiros da Vida Eterna perguntam lá para o Jerônimo: mas ela não teve uma assistência espiritual na retirada do corpo espiritual do corpo físico depois da morte? Falou: não tínhamos nenhuma instrução sobre isso, porque ela precipitou a morte dela, não morreu na hora certa. Foi uma caprichosa, uma pessoa realmente que fez por merecer. E aí ele termina dizendo no comentário, até nós postamos isso no blog As Revelações da Revelação, quando a gente descobriu, porque é muito interessante. Então, nós recebemos orientação para ir buscá-la dias atrás. Encontramos ela numa situação deplorável. Porque nós vamos ver aí na frente um negócio maluco, que é para a gente ficar assim pensando, né? Na realidade, o Kardec vai nos falar o número de dias, mais ou menos, que leva para desligar o corpo espiritual do corpo físico. O Emmanuel, em 1935, fala sobre a cremação. Nós vamos ver isso também de novo aí, né? Então, o Emmanuel fala assim: o corpo não deve ser queimado antes de 50 horas. Porque até aí, dentro dos procedimentos normais, nós estamos desembaraçando-nos da ligação que nos estreitou a partir da concepção, foi se intensificando e se consolidando ao longo da vida. Para desligar tudo até o cordão prateado, que é o último elo, leva muito tempo, no caso normal. Mas aí tem os suicidas inconscientes, tem o suicida mesmo para valer, tem o que morre no acidente de trânsito, nós vamos ver aí, né? São situações totalmente diferentes. Assim como não existe um nascimento igual ao outro, embora o meio fosse o mesmo, a desencarnação também é diferente para cada um, né?
No entanto, costumam esteja melhorando ou piorando a própria situação. Tempo é comparável a crédito que um estabelecimento bancário empresta ou retira, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Não podemos assim esquecer que a consciência é livre. Nós fazemos o que a gente quer, ou o que queremos, melhor dizendo, né? Para pensar e agir, tanto nas áreas físicas quanto nas espirituais, mesmo quando jungidas as consequências do passado culposo. Qualquer dia é dia de criar destino. Eu posso mudar meu infortúnio, que vai ser tão impactante, atenuando os seus efeitos através da maneira como estou conduzindo a minha vida. Ou reconstituir o destino. Se eu sei que eu estou nessa daqui porque mereço, porque preciso, eu posso mudar isso aí através da minha mudança de pensamento. De vez que todos somos consciências responsáveis. Há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Questão número 3. O que se passa com os espíritos encarnados cujos corpos ficam meses e até anos em estado vegetativo, como o coma, por exemplo? Emmanuel explica, seu estado será de acordo com a sua situação mental. Há casos em que o espírito permanece como aprisionado ao corpo, dele não se afastando até que permita receber auxílio dos benfeitores espirituais. São pessoas, em geral, muito apegadas à vida material e que não se conformam com a situação. Em outros casos, os espíritos, apesar de manterem uma ligação com o corpo físico por intermédio do perispírito, dispõem de uma relativa liberdade. Em muitas ocasiões, pessoas saídas do coma, como aqueles das experiências de quase morte lá do Raymond Moody Jr., ou da doutora Elizabeth Kubler-Ross, descrevem as paisagens e os contatos com seres que os precederam na passagem para a vida espiritual. É comum que após essas experiências elas passem a ver a vida com novos olhos, reavaliando seus valores íntimos. Em qualquer das circunstâncias, o plano espiritual sempre estende seus esforços na tentativa de auxílio. Daí a importância da prece, do equilíbrio, da palavra amiga e fraterna, da transmissão da paz, das conversações edificantes para que haja maiores condições ao trabalho do bem que se direciona nessas horas, tanto ao enfermo como aos encarnados, os familiares e médicos. No livro Vida Depois da Vida, do Raymond Moody Jr., existem relatos de pessoas que estão em coma e estão vendo tudo o que se fala ao seu redor. Os familiares, os médicos, quando eles retornam à vida, eles descrevem exatamente o corpo, muitas vezes espiritual, pairando sobre o corpo físico, às vezes assistindo a cirurgia que levou eles ao coma, entre outros fatos muito interessantes. Vida Depois da Vida, do Raymond Moody Jr. Nos flagelos tipo terremotos, inundações, todos os que morrem estavam marcados para morrer. Olha que resposta interessante do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus. Durante a vida, o homem tudo relaciona ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. A vida do corpo, bem pouca coisa é. Aqui a gente valoriza bastante às vezes, né? Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Muito pouco, né? Relâmpago você nem vê. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. De lá nós viemos, para lá nós vamos voltar inevitavelmente. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. Existem duas obras muito interessantes que mostram eventos assim resultarem em mortes coletivas. É o Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, que fala do episódio da 2004, 2006 na Indonésia, morreram quase 350 mil pessoas. E tem um livro agora muito interessante que vai falar sobre o terremoto do Haiti, que chama Desencarnações Coletivas, que é assinado pelo espírito Jerônimo Mendonça, que vai dizer que esses nossos irmãos que morreram lá, acho que próximo a 250 mil, na verdade eram soldados nazistas. A gente fica assim, nossa, mas 250 mil soldados? O exército de Hitler tinha 6 milhões de soldados.
Então tem muita gente para morrer ainda, né? Não é verdade? Opa, desculpa aí. Se considerasseis a vida qual é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos. Essa daí é de doer, hein? Aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Ninguém vai morrer assim, de paz, né? A gente vai se debater, vai xingar Deus, né? Porque às vezes a gente está tão envolvido nas sensações agradáveis do corpo e da vida, né? Quando a gente tem facilidades econômicas, principalmente. Venha por um flagelo a morte ou por causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Eu falei, todo mundo vai, não tem dúvida, desde que haja suave a hora da partida. A única diferença em casos de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais que passageiras tempestades no destino do mundo. Nós temos algumas conexões muito interessantes. A primeira delas diz que quando você vai morrer, você vai entrar num torpor, do qual nós vamos falar daqui a pouco, e você vai, dependendo do nível de consciência, passar de forma que você lembra depois por uma chamada visão retrospectiva. Os ocultistas já falavam, as experiências da Elizabeth Kubler-Ross, do Raimundo Mundione, que não tem nada a ver com o espiritismo, demonstram que quem morreu e voltou a viver passou por isso. Se você está em iminência de um acidente muito grande, como eu tenho algumas pessoas conhecidas, e você vê a morte na sua frente, você passa por isso. É como se destravasse alguma coisa. O meu pai passou por isso. Então, todo mundo vai passar, meu irmão. Então, eu peguei, acho que 3 casos aí interessantes. Primeiro deles, Ivan Sérgio Ataíde, acidente de aviação, tinha 20 anos. Olha o que ele fala no meio da mensagem que escreveu pelo Chico. Tive a ideia de rever toda a minha existência, como num sonho que estivéssemos vivendo acordado, até que as minhas lembranças se condensaram na rememoração do acidente que me transtornava a cabeça. O Luiz Antônio Biasio, 29 anos, AVC, esse cara era residente de medicina em Ribeirão Preto, psiquiatra, teve um AVC, acordou morto, né? É uma coisa interessante, e ele vai contar. Rememorei meus estudos de medicina durante esse período que estava morrendo. Revisei os meus doentes e os meus apuros na psiquiatria para definir as emoções. E em seguida, querida mãezinha, as recordações da infância e do lar destilaram diante da minha visão íntima e de tudo me lembrei. O problema do torpor. Esse caso e esse caso estão descritos no livro também O Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno acho que são 2 ou 3 casos, porque nem todo mundo lembra na primeira comunicação. Mas se fizer uma retrospectiva depois, quando os ânimos se acenarem, vai lembrar que passou. O torpor, também Kardec fala nisso no capítulo A Passagem. A hora que você vai morrer, isso aí tem uma espécie de desmaio. Renato José Sorrentino, 22 anos, ele foi vítima de um assalto aqui na Universidade Universitária, saindo da faculdade. Um cabra lá pediu carona na moto dele e, na verdade, ele não teve como dizer não. Quando saiu da cidade universitária, o cara pediu para parar para ele descer, desceu, apontou a arma. O cara estava muito drogado, no fim acaba atirando no Renato e o Renato morre. 22 anos. Ele fala, no entanto, meu cérebro como que se apagara. Nada mais vi nem ouvi, porque ele está no meio do calor daquela confusão que se estabeleceu, né? Até, claro, o cara até subiu na moto era muito poderosa, e o cara estava com a cabeça totalmente doida, e pouco depois ele capotou com a moto lá, e o povo cercou e prendeu. E é muito bonita a mensagem que ele vai até pedir para a mãe, para o pai assistir o cara, porque o cara não tinha tido as mesmas oportunidades que ele teve, porque ele devia ser um moço bem esclarecido. Ele já tinha 22 anos, trabalhava na Bolsa de Valores de São Paulo, estudava música, usava a moto para se deslocar com rapidez, fazia faculdade, trabalhava, né? Então ele diz assim, o cérebro se apagou. Nada mais vi nem ouvi, porque um torpor que nunca imaginei pudesse ser assim tão forte se me apoderou da mente e do corpo. Alguns falam que é uma espécie de um anestésico vigorosíssimo, né? A Marilene Rezende Ferreira, 23 anos, atingida por um tiro de revólver, namorado frustrado, foi numa feira agropecuária lá em Uberlândia, sábado de manhã, 9 horas da manhã, o cara estava meio doidão também, porque a moça tinha desmarchado o namoro com ele, e o cara pegou o revólver e deu um
Um tiro na moça e depois um tiro na própria cabeça. É tão interessante a mensagem, porque a Marilene vai falar que na realidade ela estava fazendo um curso de enfermagem no plano espiritual para ajudar o cabrito aí. Não é uma coisa interessante? Porque os espíritos que vêm aqui só para cumprir aquele períodozinho que subtraíram de si mesmos, já são espíritos que estão num nível diferenciado, né? Quando você pede para passar por uma prova tão difícil, né? Por fim, foi um sono tranquilo a que me rendi sem qualquer resistência. Era um torpor suave, como se eu sonhasse vê-lo ao meu lado a beijar meus cabelos. Sabe o que é isso? Estava lá no caixão, e a mãe debruçando-se em cima do corpo da moça, acariciando como fazem as mães normalmente, né? Quando o filho morre cedo. E ela está descrevendo na mensagem tudo o que estava acontecendo. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco. Para você se desligar mesmo num acidente muito grave, você pode ser expulso do corpo pelo acidente de trânsito, pela bala que você atingiu. Mas você ainda permanece mentalmente ligado, porque você não está totalmente desconectado do corpo, né? Existe um número regulamentar de horas, porque eles têm muito. Começa dos pés. O enregelamento vem de baixo para cima. O último ponto é o chamado cordão de prata, que nós vamos falar dele daqui a pouco, que é o cordão umbilical do corpo espiritual, ao corpo físico, ligado no centro de força chamado coronário. O que mais que... Egli Aparecida Tavares, rabeira da moto do marido, passou em cima de uma vibração, um buraco qualquer, ela caiu, bateu a cabeça sem capacete, na época não tinha exigência. 24 anos, a mãe ficou louca, ficou meio doida, era dono de cartório aqui em São Paulo, a moça era arquiteta. O choque me prensou a cabeça, como se meu cérebro se convulsionasse na destruição de si mesmo. Escutei os chamados do esposo, que tentava me reanimar, no entanto, um sono invencível me dominou todas as energias, e ela foi acordar lá no hospital, no plano espiritual. Seguinte, o gênero de morte influi no estado da alma ao se perceber em outra vida? Kardec responde: varia consideravelmente, mas sobretudo segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente, velhice, sem abalo, começando mesmo antes que a vida seja extinta. Na morte violenta por tortura, suicídio, acidente, os laços são partidos bruscamente. O espírito surpreendido fica como que atordoado com a mudança nele efetuada e não acha explicação para a sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão em que ele se conserva de não estar morto, não admite, podendo essa ilusão durar muitos meses e mesmo muitos anos. Quem conviveu com trabalhos de desobsessão em centro espírita, vê que tem gente que morreu décadas e não sabe que morreu. Ainda está achando que está lá. Nós vamos ver por quê daqui a pouco. Aliás, no final nós vamos ver o desfecho que o Chico Xavier usa para encerrar nosso trabalho. Nesse estado, ele se locomove, julga ocupar-se dos seus negócios. A rotina continua mesmo, acorda na mesma hora, dorme na mesma cama. O Dona Flor e seus dois maridos não era uma ficção despropositada, né? Uma paixão da mulher lá do farmacêutico, que dormia na cama com o casal. Essa história, mais ou menos na mesma época que o Jorge Amado escreveu ela, o André Luiz estava escrevendo E a Vida Continua, que é a história da Elisa, do Dedé e do marido Ernesto. E o Ernesto tinha em mente que ele tinha matado o rival, e a mulher estava arrastando asa para ele, e ele estava arrastando asa para a mulher. Na verdade, o Ernesto matou o corpo, mas o espírito foi lá para a casa dele, continuou vivendo lá. Muitos anos depois, quando, por uma trajetória e uma estratégia, melhor dizendo, estabelecida pela espiritualidade, o Ernesto vem na companhia da Evelina Serpa buscar a mãe, né? O que acontece é que, na verdade, o Ernesto vai ver que o Desidério está dormindo com a mulher dele até hoje. A veinha estava lá meio esclerosada já, e quando vão tirar o corpo espiritual da mulher, envelhecida, sai mais fácil, né, que nós vimos agora, o que acontece é que o Desidério agarra no pulso dela, não quer largar. Aí a Evelina, dentro daquela concepção de vida que tinha agora, acaba convencendo o pai, que é justamente o amante da mulher do Ernesto, né? Aí o que acontece, ela convence ele e há uma proposição
Vocês leram A Vida Continua? Assistiram o filme? Então é isso. Não é? Aí o que acontece é que ela propõe, olha, nós vamos cuidar para que a senhora reencarne e encontre o Desidério lá no Nova Vida, que eles vão encontrar lá na vizinhança da fazenda do Desidério, que ficou aos cuidados da Brígida e do Amaro, não é? Vou encontrar uma coitada lá que tem tuberculose, já não podia mais ter filho, mas está grávida de novo, já era o quarto quinto filho. E aí vão usar esse corpito aí que está em formação para ligar o Desidério, e vai na realidade resumir daqui a pouco, porque quem vai adotar ele é a mãe da Evelina, não é? E que na verdade era rival dessa criatura que vai renascer ali. E na verdade o Desidério vai resumir o próprio patrimônio ampliado pelo Amaro, que foi um grande gestor, né? Que a palavra está na moda agora, né? Bonita essa palavra, gestor. O Dória está fazendo a mente de todos nós aí. Então o que aconteceu foi que ele vai reassumir com o dinheiro multiplicado e vai encontrar justamente a sua paixão, Elisa, e vai se casar com ela na sequência do processo evolutivo. Não é uma coisa doida? Meio parecido assim com o Dona Flor, nesse aspecto de estar dormindo na cama do casal, né? Se locomove, julga se ocupar dos seus negócios, como se ele estivesse no mundo e mostra-se espantado de não lhe responderem, porque ele fala que as pessoas ninguém responde, ninguém presta atenção nele. Pensou no nervosismo, não é? Essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta, em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. Para aquele que passa pela experiência, qual a primeira impressão quando você morre? Então, um ataque cardíaco, caiu aqui tudo a princípio é confuso. Eu não sou espírita, não conheço nada, estou perdido. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono, está dormindo profundamente, de repente alguém dá um grito, você acorda. Nem sabe onde você está às vezes, né? É mais ou menos assim que é acordar depois da morte. E procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e da memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos, como falamos agora há pouquinho sobre o trabalho de desobsessão. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que menos longa ela é, ou em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Na próxima conexão nós vamos ver um caso interessante. Como explicar essa reação? Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia lá, que é o AVC, ferimentos, etc., o espírito fica surpreso, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. Vê seu próprio corpo, reconhece que seu corpo é esse mesmo, mas não compreende que se acha separado dele. Existe uma trilogia do médium André Luiz Ruiz. Primeiro é Esculpindo o Próprio Destino, que vai mostrar um político que morreu do coração, vai ser velado num grande plenário do Brasil aí, e na verdade ele tem essa mesma reação. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Opa, de novo, desculpa aí. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não ouvem. Ele está como se falado por um vidro assim da gente. Semelhante ilusão se prolonga até o completo despreendimento do corpo espiritual ou perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou, considera ainda a morte como sinônimo de destruição e de aniquilamento, que às vezes é um cara materialista. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar.
julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. No Chico Xavier tem nas cartas alguns exemplos de acidente de aviação de grande porte, 140 pessoas, 95 pessoas, né? E a gente vê que alguns têm essa impressão. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Memória e consciência, evidentemente, são instrumentos da mente que não se dissociam do espírito quando da morte do corpo físico. É possível saber-se como funcionam na passagem entre as diferentes dimensões, a física e a espiritual? Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, a gente pode fazer essa autoanálise, em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Além dos pensamentos comuns, que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade nessa outra dimensão, nessa outra realidade, né? Desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que crueldade é o reflexo do criminoso, cobiça do usurário, maledicência do caluniador, escárnio, ironia, reflexo dos ironistas, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Com esse objetivo, basta apenas diligência para situar no convívio da criatura ruim entidades outras, é assim que nascem os processos obsessivos, que se lhes adaptem ao modo de sentir e ser, quando não possam os perseguidores desencarnados, à falta de tempo, criar as telas que desejam com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica, muitas vezes através do período do sono físico, onde você está muito vulnerável, né? Através de semelhantes processos, cria-se e mantém-se facilmente o delírio psíquico ou obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta, de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas pelo nosso reflexo ou pelo seu próprio reflexo. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, ou seja, a tentação não está fora de nós, está dentro de nós. Nós apenas nos conectamos com imagens, palavras e outros tipos de conduta. No Código Penal da Vida Futura, apresentado no livro Céu e Inferno, Allan Kardec coloca o remorso como uma reação natural no despertar do ser no mundo espiritual. Tal informação procede, diz a espiritualidade. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele sombrias forças se insinuam. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa, está no livro Entre a Terra e o Céu. Pelo remorso destrutivo, tomba a criatura no mesmo nível emocional dos desafetos encarnados ou não, fenômeno inacessível aos olhos comuns. Então, sou um político, tenho os desafetos, se eu morro de repente, eu evidentemente me ligo àqueles adversários ou familiares. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência porque não tem essa percepção e essa visão. Perdemos o carro físico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível das nossas culpas, e a culpa é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades de memória, relativamente às próprias quedas morais, assemelham-se de certo modo às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, está tudo tranquilo, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas, se as águas virem revoltas, as imagens se perdem ante a quebra das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado no fundo aparece à superfície. Está no livro Obreiros da Vida Eterna. Mais duas conexões. Autopunição, que é isso que nós falamos do remorso, aí, né? Complexo de culpa. Esse homem aí era um banqueiro importante, está ligado também à ideia do desejo central. Morreu de repente, ataque cardíaco, 50 e poucos anos.
pedacinho do que ele vai contar através do Chico. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade. É um papo assim que eu, por exemplo, convivi com gente assim, que eu sempre lidei assim, com gente da cúpula das empresas por onde passei, né? Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real da terra. No entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o pássaro desprevenido no mato inculto. Como foi o meu desligamento do corpo físico e quantos dias dormi na sombra, por agora nada sei. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro, está lá na embalagem pelo visto, né? Com o pavor de um homem que se visse repentinamente enjaulado. Não consigo sair daquele buraco. Sufocava-me a treva espessa, tudo escuro, né? Não tem iluminação nem no caixão, né? Horrível falta de ar agitava-me todo. Queria ar puro, respirar. Gritei por socorro. Meus brados, contudo, se perdiam sem eco. Ninguém ouve, ninguém aparece. Para quem tinha dinheiro, que tinha um monte de gente servindo, né? Deve ser terror, né? Ao cabo de alguns instantes, notei que duas mãos vigorosas me soergueram e vi-me, depois de estranha sensação, na paz do campo, sorvendo o ar fresco da noite. Finalmente consegui respirar. Que lugar era aquele? Uma casa sem teto? De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. E a cabeça dele é só dinheiro, né? Na mente dele só tem isso. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiam milagrosamente douradas. Só pensa em dinheiro. Tateei-as com dificuldade e percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Acordou no cemitério, olha aí. Espavorido, transpus apressado as grades daquela inesperada prisão. Vi-me ser louco na via pública. Devia ser noite alta. Na rua, quase ninguém. Está no livro Instruções Psicofônicas, é interessantíssimo o resto dessa descrição. Porque tudo que vai ver pela frente, da sede que vai ter lá daí a algum tempo, tudo vira ouro. Porque a cabeça dele está aquilo aí, desejo central. E o remorso, né? Um caso de autopunição. Aliás, 3 casos. Antigo sertanejo que impunha serviço sacrificial aos seus empregados de campo, mais por ambição de lucro fácil na exploração intensiva da terra que por amor ao trabalho, deixou recheados cofres aos filhos e netos. Eu conheci alguns caras assim. Os empregados iam agradecer a ele porque ele fazia o favor de dar emprego para as pessoas. A mentalidade era essa. E o pior que era espírito, pelo menos se dizia, aí, né? Transferido pela morte física à esfera imediata e ouvindo grande número de vozes que o acusavam, porque o cara pensava que todo mundo estava lá, nossa, obrigado, chefe, obrigado. Mas no fundo eu estava por dentro cheio de amor para dar, né? Tornou-se de tão grande arrependimento e de tão viva compulsão que plasmou ele mesmo uma enxada gigantesca, está falando um cara lá do campo, agrilhoando as próprias mãos, com a qual atravessou longos anos de serviço em comunhão com espíritos primitivos da natureza, que é um dado interessante, unindo-se e aprendendo o preço do abuso da autoridade. Outro caso, orgulhosa dama, a quem humilde e honrada família deve a morte de nobre mulher, vitimada pela calúnia, que essa daqui deve ter feito, em desencarnando e conhecendo a extensão do mal que causara, que às vezes destrói todo um projeto, todo um plano, todo um grupo, né? Adquiriu para si o suplício da vítima por intermédio do remorso profundo em que se mergulhou, estacionando por mais de 2 lustros em sofrimento indescritível. Esse aqui é um caso muito interessante. Mendigo que renitente acomoda-se em frente a residências em bairro nobre de cidade do interior. Na verdade, a cidade é Uberaba. E a casa onde ele se acomodava sempre é a casa de um médico, que era muito amigo do Chico. Apesar das tentativas de conseguir acomodações melhores, porque o cara fazia o possível para encaminhar o cara para a prefeitura, para ser abrigado em algum lugar. O cara sempre saía e voltava para o mesmo lugar. O motivo era grande complexo de culpa, segundo os espíritos contaram a Chico, construído em existência anterior em que, como cruel fazendeiro ali da região, expulsara impiedosamente muitas famílias de suas terras, deixando-as ao relento sem rumo. Depois de desencarnado, a partir daquelas lembranças, formara-se o complexo de culpa e o sofrimento que não lhe permitia ser alojado em lugar nenhum. Ele mesmo se impunha isso. Então, às vezes, a gente vai tentar ajudar lá, como o Sérgio Diniz fala, e o cara não quer ser ajudado. A prefeitura vai lá dar os cobertorzinhos, ele leva ele para o abrigo,
Na verdade, ele não quer tomar banho, ele não quer nada, porque a cabeça dele é que está implacavelmente condenando ele, né? A ligação entre o corpo espiritual, o perispírito e o corpo físico, iniciada na concepção e que evoluiu para toda a gestação, por toda a gestação, no processo de desligamento requer tempo equivalente. Os laços que unem o corpo e a alma não são subitamente rompidos pela morte. O estado de perturbação que observamos dura todo o tempo em que se opera o desprendimento. O espírito não recobra a inteira liberdade das suas faculdades, nem a consciência clara de si mesmo, senão quando esse desprendimento é completo. A experiência prova ainda que a duração desse desprendimento varia segundo os indivíduos, não existe um caso igual ao outro. E aí o Kardec fala um negócio que os espíritas não viram ainda, mas se ver vai ficar todo mundo com medo, né? Olha lá. Em alguns casos se opera em 3 ou 4 dias. Quando é que a gente é enterrado? Em 48 horas, né? Então, provavelmente, se você não estiver dormindo lá, meu filho... E como é que você faz para ficar em paz? Para não ver isso? Se você não tem méritos para ser resgatado imediatamente, né? Enquanto em outros somente se completa ao cabo de vários meses. O caso do suicida. Suicida não suicida que foi vítima de um processo insidioso de obsessão. A doutrina espírita, lá no último tópico do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, vai dedicar acho que mais de 15 respostas sobre a questão do suicídio. E pelas informações das cartas de Chico Xavier, nós sabemos que existem atenuantes e agravantes. Tem muita gente que não vai ficar queimando no inferno de consciência por conta do suicídio. Quando você é suicida por indução e influência espiritual, tem 50% de culpa. O que não te livra das consequências da morte curta na outra vida, às vezes das sequelas que você traz dentro de si mesmo, né? Predisposições cardíacas, gástricas, beber o veneno corrosivo, câncer de esôfago, câncer de fígado, né? Como o caso do Arthur Keller, que a gente já contou aqui outras vezes, um menininho de 3 anos e meio que tinha bebido veneno para se matar, porque a família não queria que ele casasse com uma moça pobre. Assim, a destruição do corpo e a decomposição não bastam, decomposição não basta para operar a separação, porque a sua mente fica ligada. Leia lá no livro Nosso Lar, o caso daquele moço que era fisiculturista, amante de velocidade, morre no acidente de carro, está numa enfermaria de Nosso Lar, e de vez em quando entra num surtos e começa a gritar, o monstro, o monstro. André Luiz pergunta para Narcisa, eu acho, mas o que está acontecendo com o moço? Ele foi um cara que nunca fez nada além de curtir a própria matéria, sensorialmente ligado a tudo. Quando ele desencarna antes do tempo, por causa da velocidade, o que vai acontecer é que ele vai assistir a própria decomposição, sentir um mau cheiro, essas coisas que vai acontecer. E na verdade aquilo lá fixou-se na mente dele, ele está vendo a formação de um monstro, que é na verdade uma forma de pensamento. E que de vez em quando ele acorda daquele pesadelo e tem a sensação e entra nesses surtos. É assim. Porque cada caso é um caso. Cada um de nós constrói a sua ventura ou infelicidade, seu infortúnio, a sua alegria da vida, né? Em algumas pessoas a separação começa antes da morte. São as que em vida se elevaram pelo pensamento e pela pureza de seus sentimentos bem acima das coisas materiais. Tem um monte de espírita nesses livros, Instruções Psicofônicas, no livro Vozes do Grande Além, no livro Corpo da Alegria, espíritas que foram pessoas assim de expressiva liderança no meio espírita. E o pior de tudo é que eles estão nessa pindaíba aí, Eles deviam estar nessa situação boa, né? Mas na verdade é aquilo que falávamos há pouco, as pessoas ficam lá no púlpito falando palavras doces em nome de Jesus, só que nos bastidores são, na realidade, mais próximos do Judas do que do próprio Jesus, né? Infelizmente. Bem acima das coisas materiais. Nelas a morte encontra apenas fracos liames entre a alma e o corpo, e que se rompem quase que instantaneamente. A velhice bem aproveitada, né? Ela resulta nisso aí, você vai se desprender sem estresse. Mas a velhice em que o cara fica reclamando de tudo, né, xingando Deus, a pessoa está mentalmente presa à estrutura e vai passar por alguns procedimentos. Ela não teria ao longo da vida algo além das obrigações feitas. O que é obrigação? Cuidar da prole, cuidar da família,
Você tem que sair um pouquinho dessa mesmice. Infelizmente, no século XX, final, muitas pessoas saíram dessa mesmice porque perderam o filho. No acidente de carro, no acidente de trânsito, perderam um ente muito querido. Aí, angustiados, vão à procura de respostas. E acabam encontrando, às vezes, numa mensagem mediúnica, o alento de que ele não morreu, que está esperando lá na porta de saída. Mas que não faça você a besteira de se matar para chegar perto, que aí você vai para o outro andar, geralmente no subsolo, né? Mentalmente falando, né? Bom, quanto mais o homem viveu materialmente, buscando o prazer sensorial, quanto mais seus pensamentos forem absorvidos nos prazeres e preocupações da personalidade, eu sou o tal, eu sou o bom, tanto mais tenazes são esses laços. Eu sou o bom e engano todo mundo. Todo mundo pensa que eu sou o Chico de Assis, eu, na verdade, sou o antítese dele, né? Ao público pareço bonzinho, mas na verdade, se eu tiver chance, eu mordo. Parece que a matéria sutil se identifica com a matéria compacta, e que entre elas haja coesão molecular, daí porque não se separam, senão lenta e dificilmente. Então a lei é igual para todos, não tem favorecimentos. Como a mulher lá que queria morrer, e que chegou no plano espiritual como suicida, porque ela provocou, ela ficou tão amargurada com a infantilidade da discussão com o marido, a vida não tem mais sentido, eu estou cansada. E foi, até que o corpo teve a resistência quebrada, e a simples problema lá de fígado virou associada com uma gripe no fator indutor da morte. Só que não tinha ordem para ir buscar a mulher. Aí fica entregue lá assim mesmo, né? Nas experiências naturais. Não é verdade? Nos primeiros instantes que se seguem à morte, quando ainda existe a união entre o corpo e o perispírito, conserva este muito melhor a impressão da forma corpórea, esse perispírito, né? Do qual reflete, por assim dizer, todos os matizes e mesmo todos os acidentes. Eis porque um supliciado dizia poucos dias após a sua execução, na época do Kardec: se pudesseis ver-me, ver-me-íeis com a cabeça separada do corpo, que ele foi decapitado. E o outro, um homem que morreu assassinado, dizia: vede a ferida que me fizeram no coração, pois que ele acreditava que estava vivo e ainda poderia ser visto aí pelos que estavam na reunião da Sociedade Espírita de Paris. Naturalmente, cada pessoa reage à sua maneira às experiências que enfrenta. Essa realidade vale no que se refere à morte ou a um padrão comum. Ao entrar em sua nova vida, o espírito necessita de algum tempo para se reconhecer, visto que tudo lhe é estranho e desconhecido. Principalmente se não tem nenhuma informação, por isso que o Chico falou: olha, não importa a religião, eu preciso ter alguma referência além. Você vai lá na CVC, vai viajar lá para, sei lá, para Paraíba, tem que saber se o clima está bom, que roupa você vai levar, que comida você vai comer, que restaurante você vai usar, que hotel que você vai instalar. Não é verdade? Você vai morrer, não tenha dúvidas. Então o que te espera além? A doutrina espírita tem uma quantidade enorme de informações. Se você é uma pessoa que otimizou o tempo no campo do bem, fazendo algo além das suas obrigações, sendo menos tirano em casa, mais irmão do seu filho, da sua esposa, do seu marido, certamente você tem créditos espirituais, porque você cumpriu o programa que você veio desenvolver aqui. Você não nasceu aqui de graça, você não é o resultado de uma relação sexual qualquer. Você veio dentro de um programa, porque há milhares de relações sexuais, só algumas resultam em concepção, não é verdade? Essa que resulta em concepção invariavelmente atende a um programa pré-estabelecido. A partir de determinado nível evolutivo não é mais automática a coisa, você está dentro de planos inseridos nele, e esse plano tem que ser de uma certa forma executado por você. Sem dúvida haverão de perguntar: como pode ser assim, já que ele teve outras existências corporais? Essas existências foram separadas por intervalos. Você morreu, ficou um tempo desencarnado e voltou, durante os quais se habitava o mundo dos espíritos. Então o mundo, portanto, não lhe deveria ser desconhecido, considerando que não o vê pela primeira vez, mas você apagou. Você construiu uma nova personalidade dentro de uma outra realidade nessa dimensão, não é verdade? Você recebeu as influências do papai e mamãe, recebeu as influências da escola, recebeu as influências da sociedade e construiu sua identidade, Luiz Armando. Eu não posso lembrar do que aconteceu há 200 anos atrás, 100 anos atrás, a não ser que eu tenha necessidade de acessar essas informações, não é? E hoje, cada vez mais, ficam evidenciados que existem meios
Várias causas contribuem para que essas percepções lhe pareçam novas, embora já as tenha experimentado. A morte é sempre seguida por um instante de perturbação, torpor, que pode ser de curta duração. Nesse estado, suas ideias são sempre vagas e confusas. Você está acordando ali, cansadíssimo, foi dormir cansado, está acordando, nem sabe onde você está. De alguma sorte, a vida corporal se confunde com a espiritual e ele ainda não as pode separar em seu pensamento. Dissipada a primeira impressão, as ideias pouco a pouco se tornam claras e com elas a lembrança do passado, que não volta senão gradualmente à memória, porquanto jamais essa memória irrompe bruscamente. Apenas quando ele se encontra completamente desmaterializado é que o passado se desdobra à sua frente, como algo impreciso saindo de um nevoeiro. Somente então ele se recorda de todos os atos da sua existência. As impressões e sensações, então, não são iguais para todos. Diz Kardec, mentiríamos asseverando que a transição é serviço rotineiro para todos. Cada qual, como acontece no nascimento, tem a sua porta adequada para ausentar-se do plano físico. Na existência do corpo, começamos ou recomeçamos determinado serviço. Além da sepultura, continuamos a boa obra encetada ou somos escravos do mal que praticamos na terra. Por isso, o estado mental é muito importante nas condições da matéria rarefeita que a criatura passa a habitar logo depois de abandonar o carro fisiológico. Incontáveis pessoas, por deficiência de educação no eu, agarram seus remanescentes do corpo com a obstinação do estulto viajante que, pelo receio do desconhecido e pela incapacidade de usar as próprias pernas, pretendesse inutilmente reerguer na estrada a cavalgadura morta. Mas o número de almas perturbadas de outro modo é infinitamente maior. Não se apegam ao cadáver putrefato, mas demoram na paisagem doméstica, onde se desvencilharam das células enfermas, conservando ilusões ou sofrimentos intraduzíveis. Muitos que se abandonaram à doença, fortalecendo e acariciando, tem gente que gosta mesmo de ficar doente, ou de se dizer doente, mais por fugir aos deveres que a vida lhes reserva, do que por devoção e fidelidade aos desígnios divinos, fixam longamente sintomas e defeitos, desequilíbrios ou chagas na matéria sensível e plástica do organismo espiritual, experimentando sérias dificuldades para estipá-los. Tem que fazer tratamento psicológico lá do outro lado, psiquiátrico, né? Almas desse naipe, desalentadas e oprimidas, podem ser enumeradas aos milhares em qualquer região dos círculos sutis que marginam a zona de trabalho em que se lhes delimita a ação dos homens encarnados. No livro Imagens no Além, ou no livro Cidade no Além, Chico Xavier, dentro daquela simplicidade que o caracterizava, nos dá uma ideia de como é que essa estrutura colossal do mundo que se organiza do centro da Terra até os limites de outro planeta. Corta uma cebola no meio e olha como é que ela é por dentro. Aquelas camadas que se sobrepõem, que se interpenetram, nos dão ideia das múltiplas realidades espirituais que abrigam milhares de seres. Os universos paralelos da chamada física quântica hoje, presentes não só na Terra, como em outros mundos do universo, né? Bom, quando possível, são internados em grandes e complexas organizações hospitalares, quase que sobrepostas ao plano comum da Terra. Entretanto, é preciso reconhecer que milhares delas se mantêm dentro de linhas mentais infra-humanas, rebeldes a qualquer processo de inovação. Muitas vezes abaixo do piso. Porque quando o André Luiz vai nos falar sobre o resgate dos desencarnados no livro Obreiros da Vida Eterna, ele está falando do subsolo. Não é? E quando a gente ouve falar de umbral, nós não estamos falando do subsolo. Nós estamos falando dessa região que nós estamos aqui, onde se misturam diferentes realidades que abrigam milhares de espíritos. Então o umbral começa, como André Luiz vai dizer numa entrevista, a rigor dentro de nós mesmos. Ele não está no norte nem no sul, ele está dentro de você. O inferno está dentro de você. Não é verdade? Correndo aí porque o tempo é curto. Essa reação se repete para o ser a cada experiência de morte ou se altera com o tempo? À medida que se eleva e se depura, as percepções e sensações do espírito se tornam menos grosseiras. Nós estamos dentro de um processo evolutivo, de aperfeiçoamento. Já falamos disso em outras ocasiões aqui.
abordando a personalidade humana, abordando a vida no mundo espiritual, né? Adquirindo mais primor, mais sutileza e mais delicadeza. Vê, sente e compreende coisas que não podia ver, nem sentir, nem compreender numa condição inferior. Ora, cada existência corporal, sendo para ele uma oportunidade de progresso, condulo ao novo meio, porque se encontra, caso haja progredido, entre os espíritos de outra ordem, cujas ideias, pensamentos e hábitos são diferentes. Acrescente-se que tal depuração lhe permite penetrar sempre como espírito em mundos inacessíveis aos espíritos inferiores, como entre nós os salões da alta sociedade são interditos às pessoas mal educadas. Quanto menos esclarecido, tanto mais limitado é o seu horizonte. À medida que se eleva e se depura, esse horizonte se amplia, e com ele o círculo das suas ideias e percepções. A seguinte comparação nos permite compreendê-lo, diz Kardec. Suponhamos um camponês bruto e ignorante indo a Paris pela primeira vez. Conhecerá e compreenderá a Paris do mundo sábio e elegante? Não, porque frequentará apenas as pessoas da sua classe e os bairros que elas habitam, provavelmente periféricos, né? Mas se no intervalo de uma segunda viagem esse camponês se desenvolveu, havendo adquirido instrução em boas maneiras, outros serão seus hábitos e suas relações. Verá então um mundo novo para ele, que em nada se assemelhará a Paris de outrora. O mesmo acontece com os espíritos. Nem todos, porém, experimentam esse mesmo grau de incerteza. À medida que progridem, suas ideias se desenvolvem e a memória se aperfeiçoa. Familiarizam-se antecipadamente com a sua nova situação. Seu retorno entre os espíritos nada mais tem que o surpreenda. Encontram-se em seu meio normal e, passando o primeiro momento de perturbação, reconhecem-se quase que inteiramente. Todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Nem todas, que é o que nós falamos há pouco. Todos os fenômenos de decesso contam com o amparo da caridade afeta as organizações de assistência indiscriminada. O que não quer dizer que quem está morrendo esteja vendo os caras ali, né? No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguir no esforço perseverante do bem. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo, e aqui nós vemos que o Kardec disse lá. O Livro dos Espíritos não é uma obra acabada. Vai ser ampliado, aprofundado, provavelmente reformulado. E nós vemos que lá no Obreiros da Vida Eterna, o Pedro Luiz aprende isso aí, ó. Se a existência de quem morre foi valorizada espiritualmente, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram, que são 160, garante que isso aconteceria naturalmente, mas parece que não é bem assim. Objeto da sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce, uma alegria perene estabelece-se nesses corações amigos e afetuosos depois das amarguras da separação e da prolongada ausência daqueles que foram na frente, né? Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões, muito apegados à matéria, apegados à família, apegados aos bens, pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não aceitando o inevitável, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes, nos trabalhos de obsessão, espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que, de fato, são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Duas conexões, essas aí falando daquilo que está dito ali. A Laura Maria Machado Pinto morreu com 33 anos num acidente de carro, o carro explodiu, pegou fogo, morreu as duas filhinhas, morreu a pessoa que a estava recebendo na região de Ribeirão Preto e a filha dessa pessoa que é um fazendeiro lá da região. Ela conta um negócio interessante. Uma mensagem que escreveria ao Chico, ou pelo Chico para o marido, tempos depois. Uma senhora de semblante simpático se abeirou de mim. Nós estamos vendo lá um quadro terrível
da estrada, onde houve o atropelamento do caminhão sobre o carro que ela estava, que explodiu, que pegou fogo. Ela se vê jogada na estrada, com as duas meninas agarradas gritando junto a ela, a amiga meio atordoada e o pai da amiga desmaiado. Mas ela vê ambulâncias. É noite, 8h30 da noite. Os carros parando, porque os carros que vinham pela estrada vicinal viram aquela tragédia e pararam para ver, como é a curiosidade mata. E ela está vendo uma outra realidade, ela está vendo ambulâncias ali, que deu a ideia dela de que estava tudo preparado. Uma senhora de semblante simpático se abeirou de mim e notificou-me que o acidente imprevisível na Terra fora notado na vida espiritual antes de vir a ser, e que ela estava entre nós, com o fim de estender-nos mãos amigas. Apesar do espanto que me arrasava diante daquele montão de cinzas e objetos fumegantes, que ela não teve nem tempo, isso é tudo muito rápido, né? Ainda tive meios de perguntar-lhe a que vinha e quem era, com tanta bondade, se interessava por nós. Ela me informou ser a vovó Carvalho, que ela nem conheceu, porque morreu antes dela ter nascido, né? Vitor Fernando Estocco Júnior, 15 anos, teve um aneurisma cerebral, tinha ido para um campo aí na região de Itapevi e morreu jovenzinho, né? Antigamente era diferente. E ele conta na mensagem: vi que um senhor de idade madura me abraçou e disse: não se aflija, sou seu bi e aqui encontro para cooperar com papai e mãezinha. Quase balbuciando as palavras, indaguei sobre aquele bi e ele me respondeu: sou seu bisavô Vitor e vim convidar você para o repouso. Ela paga e vai acordar no plano espiritual no hospital. Ângelo de Sarno, aqui na entrada de São Paulo, na saída da rodovia dos Bandeirantes, mete o carro num balaústre ali e morre. Num balaústrado e morre. Embora muito fraco, perguntei quem era aquela senhora que me socorrera no veículo, dirigindo-me a ela mesma. Ela me disse sorrindo: meu filho, somos tantos corações aqui reunidos que para alcançar a sua compreensão direi apenas que sou sua avó, sou avó da sua avó, da avó Maria, Ana Maria, e deixei a Itália há muitos anos. Ou seja, é alguém que está lá nos ancestrais, que às vezes o cara nem conhece, né? É uma possibilidade interessante. A autopunição, vamos ver a diferença. Esses aqui morreram dentro de planos que vinham apenas completar o tempo perdido lá. Me matei aos 22, tinha vivido até os 40, morri na diferença, 18 anos, né? Agora esse aqui não, esse aqui, coitado, esse aí mergulhou no alcoolismo. A febre, a enfermidade e a loucura consumiram-me a carne, mas não percebi a visitação da morte, nem percebeu que tinha morrido. Continua a rotina, como nós vimos lá atrás, tudo é igual. Continua bebendo no mesmo barco, no mesmo carro, né? Mas não sabe ainda que, na verdade, está tudo diferente. Porque foi atraído de roldão para a turba de delinquentes a que antes me afeiçoara. Os pinguços que viviam com ele, como espíritos, estavam esperando lá para juntar a turminha, né? E continuar infernizando a vida dos outros aqui. A taverna era o meu mundo, com a demência irresponsável do meu modo de ser. Continua no meu boteco. Ai de mim, contudo. Chegou o instante em que não mais pude engodar minha sede. Começou a sentir um outro tipo de sede, né? A insatisfação arrasava-me por dentro, sem que meus lábios conseguissem tocar de leve numa gota do líquido tentador, cachaça. Deplorando a inexplicável inibição que me agradava os padecimentos, afastei-me dos companheiros para ocultar a desdita de que me via objeto. Mas aí, começaram então para mim as miragens expiatórias. Devolvido à flagelação, via-me sob chuva renovadora, mas tentando sorver o jorro, que tentando matar a sede, nele reconhecia o pranto do meu pai, cujas palavras derradeiras me impunham desalento e vergonha. Filho meu, por que me arruinaste assim? Arrojava-me ao chão, mergulhando meu ser na corrente poluída que o temporal engrossara sempre, na esperança de aliviar a sede terrível, mas na própria lama do enxurro encontrava somente as lágrimas da minha esposa de mistura com recriminações dolorosas, fustigando-me a consciência. Por que me atiraste ao lodo e por que me mataste, bandido? De novo regressava ao deserto que me acolhia, para logo após me entregar a visão das fontes cristalinas. Enlouquecido de sede, colava a boca ao manancial, que se convertia em taça de fel candente, da qual transbordavam as lágrimas do meu filho, a bradar-me em desespero: meu pai, que fizeste de mim? Em toda parte
não surpreendia senão lágrimas. É verdade que muitos dos que morrem em nossa dimensão refugiam-se nas próprias casas em que viviam? Volumosa percentagem dos milhares de pessoas que desencarnam hora a hora no planeta permanece por vezes muitos anos consecutivos ao lado de parentes da consanguinidade, porque é na experiência do lar que deixamos maior número de obrigações não cumpridas. No microcosmo da família, em muitas ocasiões, temos representantes significativos de nossos adversários no pretérito. Almas vigorosas na incompreensão, na dureza, na ingratidão e na hostilidade passiva, aí se encontram ombreando conosco na lide cotidiana. Incontáveis individualidades discordes podem estar sob compromissos conjugais com os títulos de pais ou mães, filhos ou irmãos. Se soubéssemos, enquanto na existência precária da vida densa, da matéria densa, o valor da rendição generosa e edificante com auxílio espontâneo de nossa parte aos inimigos do passado, certo aproveitaríamos todas as oportunidades para exercer o entendimento fraterno que o Mestre nos recomendou, mas geralmente a gente quer fazer prevalecer o nosso ponto de vista, não é verdade? É no seio da organização doméstica que somos tentados à disputa mais longa, ao ciúme mais entranhado, à rebeldia mais impermeável e às aversões mais fundas. Em razão disso, depois da morte, percebendo a importância da nossa harmonização em pensamento com certas criaturas do nosso séquito familiar, voluntariamente consagramos a retificar atitudes errôneas, auxiliando aqueles por quem nutríamos aversão, declarada para que não arremessem sobre nós os raios da malquerença destrutiva, porque nós somos como que atingidos por essas mentalizações, Então a morte não proporciona mudanças inesperadas e certas modificações rápidas. Eu simplesmente morro e agora virei um santo, Como a gente vê, infelizmente, tem muitos médios recebendo mensagens aí do cara que era um bandido e virou uma figura angelical, A gente ouve falar de casos aí que não dá para... Então a natureza não dá saltos. Nós continuamos a ser a mesma tranqueira que éramos além da vida. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, diz Emmanuel, como alguém se transferisse de uma cidade para outra, aqui no mundo, sem que o fato nos altere as enfermidades, virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imaginai um homem que passa da sua aldeia para uma metrópole moderna, como se houvera na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida, que é aquela história da CVC que eu falei há pouco, A comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo, e se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Como são para o espírito os primeiros momentos após a morte? Os primeiros momentos são empregados em se reconhecer e em se darem conta do que com ele se passa. Experimentam, por assim dizer, suas faculdades, como uma criança que pouco a pouco vê crescer suas forças e pensamentos. Falamos dos espíritos comuns, porque os outros, como já dissemos de alguma maneira, estão previamente identificados com o estado espiritual que nenhuma surpresa lhes causa, a não ser a alegria de se encontrarem livres dos entraves e dos sofrimentos corporais. Entre os espíritos inferiores, muitos sentem saudades da vida terrena, porque sua situação como espírito é 100 vezes pior. Eis porque buscam uma distração na visão do que outrora constituíam seus prazeres, embora até mesmo essa visão lhes seja um suplício, já que sentem desejos, mas não os podem satisfazer. A necessidade de progredir é geral entre os espíritos, é isso que os impele ao trabalho para o seu melhoramento, porque compreendem que é este o preço da sua felicidade. Nem todos, porém, experimentam tal necessidade no mesmo grau, sobretudo no início. Alguns chegam mesmo a comprazer-se numa espécie de ociosidade, mas que não dura muito tempo. Logo a atividade se torna para eles uma necessidade imperiosa, a qual, aliás, são impelidos por outros espíritos
que lhes estimulam o sentimento do bem. Vem a seguir o que se pode chamar de escória do mundo espiritual, constituída de todos os espíritos impuros cuja única preocupação é o mal. Sofrem e desejariam que todos sofressem como eles. A inveja lhes torna odiosa toda a superioridade, o ódio é a sua essência. Não podendo dominar ou assenhorear-se dos espíritos, apoderam-se dos homens, atacando os que lhes parecem mais fracos. Excitar as más paixões, insuflar a discórdia, separar os amigos, provocar rixas, alimentar o orgulhoso dos ambiciosos, para em seguida se darem ao prazer de abatê-los, espalhando o erro e a mentira, numa palavra desviar do bem, tais são seus pensamentos dominantes. Mas por que Deus permite que assim seja? Deus não tem que nos prestar contas. Kardec, acho que era meio radical, meio bravo, né? Dizem-nos os espíritos superiores que os maus são provações para os bons, e que não há virtude onde não há vitória a conquistar. Ademais, se esses espíritos malfazejos se reúnem na terra, é porque nela encontram eco e simpatia. Consolemo-nos imaginando que acima desta abjeção que nos cerca, há seres puros e benevolentes que nos amam, sustentam-nos, encorajam-nos e nos estendem os braços para nos levarem até eles, conduzindo-nos a mundos melhores onde o mal não encontra acesso, caso saibamos fazer aquilo que é preciso para o merecer. As regiões de restrição e confinamento como umbral não é destino generalizado após a morte, que dá a impressão que todo mundo vai para o umbral, né? Resposta. Muitos permanecem em profundo desânimo nos recintos domésticos, como já foi dito, em que transitaram por alguns anos consecutivos, detendo-se nos hábitos arraigados da casa, inalando substâncias vivas no ambiente que lhes é familiar, sem coragem de ir adiante. André Luiz fala na Evolução em Dois Mundos. Tem duas coisas só que mudam no corpo espiritual em relação ao corpo físico que se abandona: aparelho aparelho digestivo e aparelho reprodutor. Você não vai precisar de reproduzir no plano espiritual. Ele vai entender isso. E o aparelho digestivo, porque aqui mesmo, segundo Alexandre fala com André no livro Missionários da Luz, 70% do que nutre o nosso corpo é oxigênio que você respira e 30% é suplemento alimentar. Invariavelmente a gente respira 30% e come 70%, não é verdade? Então, essa visão precisaria ser irradiada. Você não precisa de comer tanto para ficar deformado que nem eu fiquei. Não é verdade? É só respirar mais. Tem gente que fica dias sem comer, mas não morre. Às vezes com água se sustenta, não é verdade? Então o corpo não precisa de tudo isso que você come, mais por descompensação emocional, né? Quando mostram sinais de transformação benéfica, são de imediato aceitos em instituições educacionais, nas adjacências da Terra, patenteando melhoria nas manifestações exteriores à medida que se renovam por dentro, no que condiga a sentimento, atitude, boa vontade, no aprender os ensinos recebidos nas tarefas de autoaperfeiçoamento. Custam a modificar conceitos e opiniões, mantendo-se como que paralíticas do entendimento, de vez que estancando as energias da imaginação nos quadros terrenos, dos quais, entretanto, já se desligaram, são verdadeiros dementes para a vida espiritual, como seriam loucos para o mundo os homens que reencarnassem com a memória integralmente presa aos acontecimentos, às pessoas e coisas do pretérito. Tais espíritos perambulam, por isso que a gente esquece o passado, né? Tais espíritos perambulam entre as criaturas encarnadas, quais se fossem sonâmbulos, vivendo pesadelos e sonhos como sendo realidades absolutas, porquanto a onda mental que lhes verte das preocupações se expressa em movimento de recuo, em busca do passado a que se mantam, no qual focalizam a consciência. Nessa retrospecção, assemelha-se a alma a um proprietário de importante prédio de muitos andares que preferisse viver lá no subsolo, na intimidade de fósseis estranhos e horripilantes do subsolo, repentina e temporariamente convertidos em legião imensa de fantasmas que o poder da evocação traz novamente à vida. Presa das próprias criações mentais monstruosas e perturbadoras, enreda-se às vezes por muito tempo no cipoal dos seus pensamentos selvagens ou indisciplinados, atravessando aflições indizíveis, qual o homem que, em sono profundo, suando e chorando sob padecimentos inomináveis da mente, crê estar num largo círculo de tortura. Eutanásia, esse problema é sério, hein? Esse cara morreu de câncer no estado avançado. Aí a descrição do que o André Luiz está vendo.
O clínico, todavia, não se demorou muito e, como o enfermo lutava desesperado em oposição ao auxílio dos espíritos que estavam tentando desligar ele por méritos e créditos adquiridos, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo, porque o médico veio para dar injeção salina para o cara morrer logo, praticar a eutanásia. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes o doente calou-se. Interessaram-se-lhe os membros, corrigido vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava preso ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual, que está tudo acoplado. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Regressando Bonifácio, meu dirigente prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras, apático, sonolento, desmemoriado, demonstrando necessitar maiores cuidados. São obreiros da vida eterna. Sobre o velório, que é uma prática ainda dominante aqui na nossa sociedade. Cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, o espírito é chamado ao cadáver, com prejuízo para a restauração mais rápida. Lamentavelmente, porém, nossos irmãos encarnados não possuem a chave dos reais conhecimentos para organizar a ação adequada a esta hora. Em vista disso, insisto para que Dimas, que é o personagem que está sendo observado, durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, seja povoado de pesadelos, que é quando a viúva, familiares ficam lá choramingando em cima da carcaça. As imagens contidas nas evocações das palestras, dos papos furados lá que estão jogando fora lá nos velórios, incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens, por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, que é o que acontece, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até o local alguns dos protagonistas já desencarnados. Objetivamente, o que determina o direcionamento dos espíritos na realidade extrafísica ou espiritual? A onda mental ou frequência vibratória em que se encontram. Há vastas colônias, olha isso aí, interessante, representativas de civilizações há muito extintas para a observação terrestre. Costumes, artes, fenômenos linguísticos podem ser estudados com admiráveis minudências nas raízes que os produziram no tempo. A alma liberta adianta-se sem apego à retaguarda, esquecendo antigas fórmulas, como o pinto que estraçalha e esquece o ovo em que nasceu, abandonando o envoltório inútil e construtor em busca de oxigênio livre e de largo horizonte na consolidação das suas asas. Em contraposição, existem milhões de espíritos apaixonados pela forma que se obstinam naquelas colônias por muito tempo até que abalos afetivos ou conscienciais os constranjam à frente ou ao renascimento no campo físico. Cada tipo de mente vive na dimensão com que se harmoniza. Não há surpresa para a ciência comum neste enunciado, porquanto, mesmo na Terra, muitas vezes, numa só área reduzida, vivem o cristal e a árvore, e a ameba e o pulgão, o peixe e o batráquio, o réptil e a formiga, o cão e a ave, o homem rude e o homem civilizado, respirando o mesmo oxigênio, alimentando-se de elementos químicos idênticos e cada qual em mundo à parte. Além daqueles que sofrem deformidades psíquicas deploráveis, manifestadas no tecido sutil do corpo espiritual,
Não é difícil encontrarmos personalidades diversas, sem a capa física, vivendo mentalmente em épocas distanciadas. Habitualmente se reúnem aqueles que lhes comungam as ideias e as lembranças, formando com recordações estagnadas a moldura nevoenta dos quadros íntimos em que vivem, a plasmarem paisagens muito semelhantes às que o grande vidente Florentino descreveu na Divina Comédia. No livro Libertação, nós temos uma ideia de que o André Luiz está dizendo aí sobre essa organização criminosa lá do plano invisível. Assim se originam e estruturam os planos e subplanos das esferas espirituais, diz a entidade espiritual. Há infernos purgatoriais de muitas categorias, correspondem à forma de pesadelo ou remorso que a alma criou para si mesma. Tais organizações obedecem à densidade mental dos seres que as compõem, e são compreensíveis e justas. Nelas há milhares de criaturas humanas, clamando contra si mesmas, chocadas pelas imagens e gritos da consciência, criando quadros aflitivos e dolorosos onde o pavor e o sofrimento fazem domicílio. Nelas, as leis magnéticas se exprimem de maneira positiva e simples. No mundo material, vemos inúmeras pessoas com presença imaginária nos lugares a que comparecem. Na verdade, apenas se encontram em determinada parte sob o ponto de vista físico. A mente, com a quase totalidade de suas forças, vagueia longe. Depois da morte, porém, livre de certos princípios de gravitação que atuam na experiência carnal contra a fácil exteriorização do desejo, a criatura alia-se ao objeto de suas paixões. Assim é que surpreendemos entidades fortemente ligadas umas às outras, através de fios magnéticos, nos mais escuros vales de padecimento regenerativo, espiando o ódio que as acompliciaram no vício ou no crime. Outras, que perseveram no remorso pelos delitos praticados, improvisam elas mesmas com as faculdades criadoras da imaginação os instrumentos de castigo dos quais se sentem merecedoras. Por que nos relatos e depoimentos de espíritos que se comunicam em nossa dimensão essas paisagens têm densidade? A matéria mental, energia cuja existência mal começamos a perceber, obedece a impulsos da consciência mais do que possamos calcular. A paz é realmente daqueles que a possuem no recesso do ser. A culpa e o mérito crescem quando o discernimento se desenvolve. Há poderes mentais, de que ainda não possuímos senão leve notícia, que estabelecem certos estados da alma que nos sustentam, muitas vezes por decênios e séculos. Criminosos, detidos na visão de pavorosas imagens que pintaram na vida íntima, traidores do pensamento fixo na contemplação da paisagem, onde lobrigaram as suas vítimas pela última encarnação, caluniadores estagnados no delito que cometeram, e toda uma multidão de entidades que conservam resíduos e lembranças deploráveis na consciência, gastam anos e anos na operação que poderíamos chamar de decantação interior das emoções escuras e violentas. Grande parte de semelhantes remanescentes da luta humana estacionam nos próprios lares em que desencarnaram, presos às lágrimas, aos desvarios ou aos pensamentos de amargura e revolta, de tristeza ou indisciplina daqueles que lhes partilharam as experiências e nutrem-se como vampiros naturais no organismo doméstico. Ninguém está no âmago do céu ou do inferno, mas na intimidade de si mesmo com as figurações que estabeleceu no mundo vivo da própria mente. O corpo espiritual é ainda tão desconhecido à ciência comum quanto a refinada cultura humana, levada ao máximo nas grandes celebrações da atualidade, é ignorada pelo homem primitivo, ainda aglutinado ao espírito tribal. A morte nos situa à frente de complexidades imensas nos domínios da mente, e para solucionar os problemas de ordem imediata, nesse campo de incógnitas vastíssimas, somente encontraremos na prática dos ensinamentos de Jesus a sublimação necessária ao equilíbrio íntimo de que carecemos para mais amplos voos no conhecimento e na virtude, forças básicas para as realizações mais altas. A imagem do repouso eterno não passa de propaganda enganosa? A alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhes eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações de grêmios, de classes inteiras que se reúnem
e se sindicalizam para determinados fins, conjugando idênticos interesses de vários indivíduos, aí não se abraçam agiotas, políticos, comerciantes, sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero da vida abandonada na Terra, mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais as do dinheiro, do álcool, quer dizer, tudo continua do mesmo jeito. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as atividades no mundo como uma tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. É possível que os espíritas venham a sofrer perturbações depois da morte? A morte não apresenta perturbações à consciência reta e ao coração amante da verdade e do amor dos que viveram na Terra, tão somente para o cultivo da prática do bem, nas suas variadas formas e dentro das mais diversas crenças. Que o espírita cristão não considere o seu título de aprendiz de Jesus como um simples rótulo ponderando a exortação evangélica. Muito se pedirá de quem muito recebeu, preparando-se nos conhecimentos e nas obras do bem, dentro das experiências do mundo para a sua vida futura, quando a noite do túmulo houver descerrado aos seus olhos espirituais a visão da verdade em marcha para as realizações da vida mortal. Conexões importantes. Sobe, segundo informações publicadas essa semana, o número de casos de suicídio, de jovens principalmente. Aí alguns casos desse moço de 26 anos, na realidade acaba dando cabo da vida com um tiro em si mesmo. Diz ele num trecho da mensagem que escreveria através do Chico: a esposa não acreditou que eu fosse capaz do gesto desesperado, mas sem esperar que ela viesse impedir-me os movimentos, levei a arma à altura da cabeça e acionei o gatilho. Ela gritou e eu, a esgotar-me na perda de forças, lembrei-me de repente dos seus sacrifícios de mãe por nós. Entretanto, não tive tempo de recusar do mal que fizera a mim mesmo. Aí, amigos chegaram atendendo aos gritos da Maria, a esposa, e correram comigo para o hospital. No entanto, ainda ouvi o médico, se não me engano, o Dr. Pedro, a dizer: é tudo inútil. Compreendi que a hora havia chegado e pedi socorro ao irmão Domingos e a meu pai Abílio, mas em vão. Os lamentos de quantos me rodeavam desapareceram dos meus ouvidos e eu me vi sozinho, num pesadelo terrível em que, tentado de balde, retomar o meu corpo sem vida. E nesse pesadelo estive por muitas semanas até que escutei vozes amigas a me convidarem para segui-las na direção do socorro de urgência. Eu estava cego e deixei-me conduzir para tratamento. Chico Xavier diz que se você dá um tiro e acerta o centro da visão, a cegueira é inevitável no plano espiritual, no próximo corpo. Milton Higino dos Reis, 25 anos. Super excitado, recordo que em luta com as forças que me oprimiam, esse caso ele estava dentro de um processo obsessivo também. Ainda me restava um recanto de compreensão na cabeça e escrevi qualquer coisa para retirar dos meus qualquer noção de culpa, e de mão suplementada sobre mão invisíveis, disparei o gatilho. Ele tinha um irmão policial rodoviário que tinha uma arma em casa, foi lá, pegou e deu um tiro nele mesmo. Tudo num instante, baqueou diante de mim, sem entender que eu mesmo é que baqueava. Quis gritar por seu carinho, querida mãe, no entanto, sangue me invadia por todos os agentes de comunicação, à maneira das águas repentinamente desatadas numa represa longamente fortalecida. Alguns minutos estive eu mesmo a sós comigo, vendo e ouvindo o que se passava. Não sei bem se foi a Ipe, que é a irmã, que se aproximou primeiramente de mim. Estavam vendo que o cara está vendo tudo que está acontecendo, mas ouvi as suas palavras, mamãe, quando as suas mãos estenderam para as minhas. Nunca me senti tão fraco e tão longe dos seus exemplos de fortaleza e entendimento da vida, como naqueles minutos inesquecíveis em que me reconhecia realmente iludido e covarde. Perdoe, mamãe, se me lembro dessa palavra covarde. Realmente me reconhecia covarde, sem desculpa, sem justificação.
Uma ânsia terrível de voltar no tempo se apoderou de mim. Queria novamente falar com a senhora e com meu pai, desabafar o coração, despreocupar-me da arma e conversar sobre o que me levava às perturbações que me via possuído. Entretanto, era muito tarde. Notei que braços fortes me transportavam para fora. Ouvi vozes que me pareceram do tio Arnaldo, do Nelson, do Carlinhos. A dor se aliava com a aflição em meu cérebro e não conseguia ver mais nada desde que me observei colocado quase inerte num carro. Os movimentos do alto com que me sacudiam e perdi a noção de mim mesmo. O Décio Márcio Carvalho, 25 anos. Esse moço, ele era alcoólatra. E aos 25 anos teve um filho e entrou num processo de perturbação, induzido certamente por espíritos obsessores, e também deu um tiro nele mesmo. Custa-me a confessar-lhes que sou cego. Até hoje não sei que forças entraram em meu espírito impelindo-me ao suicídio. Por que foi tudo assim ainda não sei, mas parecia que um inferno de fogo se me implantou na cabeça. Mãezinha, quando a vi chegando à porta de nossa casa, temia suas repreensões chamando-me à realidade. E antes que pudéssemos entrar num diálogo pacífico, acionei o gatilho contra a minha cabeça. Sei que caí num lago de sangue, enquanto seu amor em aflição fazia preces por mim, encomendando-me a Deus. Escutava que seus lábios me diziam, mas não compreendia as minudências do que se passava. Em breve tempo os homens do rabecão entraram a socorrer-me por imposição, porque me sabiam desencarnado, e até hoje a sua dor de mãe se me insinuou no coração a maneira de um tormento de que não conseguia me desvencilhar. Vladimir Ranieri, 25 anos. Ideias lamentáveis pareciam marimbondos em meu cérebro, sugerindo-me que pusesse termo à existência de rapaz errante em busca de um emprego que não aparecia. Deixei-me invadir por aqueles pensamentos amargos quando me falaram do almoço. Antes que me retirasse do trabalho, alvejei o meu próprio coração com um tiro certo. Lembro-me de que o papai correu para mim estirado no piso e, na suposição de que me faria viver, fez uma respiração boca a boca, recebendo o meu próprio sangue que lhe atingiu a garganta. Arrependi-me de tanto mal praticado contra mim, no entanto, era tarde. Aquele gesto de meu pai me mostrava quanto amor dispunha eu no coração do meu pai e de minha mãe, porque foi em vão que desejei levantar os braços para se, num menino, de novo naquele colo paternal de homem bom que não vacilara em livrar-me de qualquer sufocação, trazendo-me para a boca que me beijara tantas vezes em criança o sangue do filho crescido que se fizera ingrato perante aqueles que mais me queriam na terra. Sei que entrei num pesadelo em que via o meu próprio coração, o meu próprio sangue a rolar do peito, como se aquele filete rubro não tivesse recursos para terminar. Despertei num hospital onde me encontro até agora em tratamento. Vamos então à próxima questão. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Como nós vimos nos 4 casos mostrados no quadro anterior. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo, e comumente a pior emoção do suicida é de acompanhar, minuto a minuto, o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja misericórdia nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Evidentemente, aqueles 4 casos citados, eles fogem um pouquinho a essas regras aqui colocadas pelo Emmanuel, né? Nós
entendemos e vemos através dos depoimentos, das explicações dos espíritos, que na realidade quando o suicídio é determinado por uma influência espiritual chamada obsessão aguda, o grau de comprometimento ou de culpabilidade daquele que desertou da vida por esse procedimento, ele é atenuado, né? Então, a assistência espiritual se faz, embora nem sempre essa criatura que está em situação de grandes restrições criadas por si mesmas, não consigam muitas vezes perceber a assistência que estão recebendo, como, aliás, nós percebemos num dos depoimentos anteriores, né? Os espíritos, logo após a sua desencarnação, enxergam a possibilidade de se comunicar com os que deixaram no plano físico. De um modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte, no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra, e frequentemente as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo, especialmente nesses tempos que vivemos, onde há uma predominância do materialismo na sociedade, na cultura. Infelizmente, as dificuldades certamente devem ser mais acentuadas, até porque também depende de fatores como a existência de médiuns que, na realidade, estejam disponibilizados ou sejam médiuns confiáveis para receber essas comunicações desses nossos irmãos, né? Eis um motivo porque tão salutares se fazem as reuniões de centros espíritas, por exemplo, para estudo e evangelização, às quais concorre grande número de irmãos nossos, ansiosos por uma palavra da terra, porquanto as impressões que trazem do mundo não lhes permitem as percepções dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Existem depoimentos interessantes, como de um rapaz cuja história ou cuja mensagem está no livro Assuntos da Vida e da Morte do Gêem, onde ele conta que acompanhava o avô nas reuniões que se realizavam em centro espírita aqui da nossa dimensão para receber informações. No livro Os Mensageiros, do André Luiz, também existem relatos que nos dão conta de que muitos familiares que permanecem às vezes mesmo desencarnados presos ao ambiente da casa de onde saíram, do ambiente de onde saíram, eles acabam sendo levados pelos benfeitores espirituais que muitas vezes acompanham a evolução daquele grupo familiar a reuniões mediúnicas ou reuniões espíritas a que esses familiares normalmente comparecem. Se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Isso é possível e quase geral no capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio e a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que, no plano invisível, perseverem os elementos da aversão e da vindita implacáveis em obediência às leis de reciprocidade, desprendendo-se daí a necessidade do perdão com inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. Na comunicação, ou melhor, na conexão que vimos há pouco, o caso daquele nosso amigo alcoólatra, ele na realidade mal desencarnou, foi de uma certa forma aliciado por aqueles que compartilhavam com ele o vício para permanecer no mesmo ambiente onde eles cultivavam o hábito nocivo. No caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias. As chamadas atuações do plano invisível de qualquer natureza não se verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta da sua necessidade própria, porquanto, sob os olhos amoráveis dos nossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-nos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência,
a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem, ou seja, é aprendizado, é amadurecimento espiritual, né? Problemas de espaço, ambientais, ecológicos, resgataram no Ocidente, a partir da Europa do século XX, a cremação comum no Oriente milenar. Pode o procedimento de algum modo impor sofrimento ao espírito? Diz o espírito Emmanuel que geralmente, nas primeiras horas após a morte física, ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos. Laços fluídicos imperceptíveis ao nosso poder visual ainda se conservam unindo a alma liberta recentemente ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. E por essa razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos horríveis oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas após o desenlace. A cremação imediata, o chamado instante da morte, é, portanto, nociva e desumana. Às vezes, segundo a natureza das moléstias que precedem a desencarnação, existem ainda no cadáver inúmeros elementos de vida. Daí nasce a possibilidade de, usando de recursos vários e reagentes, a ciência fazer um morto voltar à vida. Vê-se, pois, que o espírito desencarnado, nas primeiras horas do além-túmulo, pode sentir dentro do quadro de suas impressões físicas todas as ações a que seu corpo abandonado seja submetido. Nós sabemos que a nossa legislação prevê um prazo de 72 horas e nem sempre, na realidade, acontece dentro desse prazo, né? Eles esperam muitas vezes acumular outras estruturas físicas de pessoas que morreram para que ligue-se o forno lá dos crematórios e consiga-se incinerar os restos mortais desses nossos irmãos que deixaram a nossa dimensão. Qual na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenridade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Segundo Allan Kardec, o incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da sua encarnação. Evidentemente, cada caso é um caso, né? Existem registros onde criaturas que morreram na faixa da primeira infância foram levados por processos naturais ou artificiais a recuperarem a personalidade da vida anterior, até por conta do amadurecimento desse espírito. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. Evidentemente, o processo da primeira infância é um processo de fixação de imagens, sons, de exemplos, né, daqueles que nos são tutores, chamados pais, ou mesmo aqueles que fazem parte do nosso universo de atividades dentro da escola, dentro das atividades sociais. Então, a personalidade da nova encarnação, a nova identidade, vai se formando paulatinamente dentro desse período, né? Nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como adulto? Porque pode ser adiantado? Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe um encanto que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com as graças da infância e da inocência. Nós vemos nos depoimentos coligidos das inúmeras cartas que Chico Xavier recebeu, muitas de crianças que morreram ainda na primeira infância. E elas, embora muitas vezes em condições de assumirem a identidade anterior, permanecem na mesma condição com que desencarnaram, para que os pais sejam confortados, consolados. Podendo a mesma questão ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos imbecis, dos idiotas e loucos, depois da morte, encontra-se a solução no que precede. Mais duas conexões. Fala sobre os tratamentos das primeiras, né? São destacadas de obras recebidas pelo médium Chico Xavier. Primeiro, os tratamentos. O primeiro caso é o Gilberto Teixeira da Silva Júnior, 22 anos, morreu de leucemia, morava aqui na região do Cambuci, em São Paulo. Diz ele que o sangue dele era retirado para ser retemperado em recipiente próprio e depois voltava ao seu sistema vascular,
como uma dor para a qual era inútil para que ele solicitasse sedativo. Devia readaptar-se à sua nova natureza, diziam os mentores. Isso se deu porque ele, ao desencarnar dentro dos programas estabelecidos antes da sua encarnação, que previa que ele morreria aos 22 anos de leucemia, por conta de provavelmente um suicídio em vida anterior, ele se recusou a sair da casa onde vivera, até porque deixava ali a pessoa pela qual ele se apaixonara e com a qual casara poucos meses antes de desencarnar. Então, tudo isso, a falta de tratamento que ele deveria prosseguir no plano espiritual, acabaram determinando esses desconfortos todos. Dr. Hilário Sestini, 54 anos, da cidade de São José do Rio Preto, morreu de infarto do miocárdio. Ele conta na sua mensagem ao irmão que um leito-alvo e um médico que se disse ser companheiro do estimado Dr. Marat Descartes Freire Gameiro o cirurgiou no tórax. Esteve alguns dias acamado. Descrever as visitas e as pessoas que reencontrei é tarefa impraticável para mim, porque, na verdade, era uma pessoa muito reconhecida e querida na cidade de Rio Preto, né? Maria das Graças Greg, 32 anos, morreu em acidente de trânsito, estava na iminência de ter o terceiro filho, que acabou também morrendo no plano físico nesse acidente. E ela conta um detalhe muito curioso, olha. Por mais estranho que possa parecer, o seu pesadelo realidade era feito de impressões e dores condicionadas de um parto prematuro. Achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar, e senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Depois disso veio o sono de verdade, do qual acordei perplexa, perguntando por os familiares. O Gabriel Esperro Martins, Martinez, melhor dizendo, 25 anos, aí de Campinas, morreu de meningite fulminante. Segundo ele, acordou numa sala de tratamento com a cabeça enfaixada. Chamou pelo seu pai, pela sua mãe, pediu o apoio de alguém que esclarecesse sobre as ocorrências das quais não tinha consciência, mas um enfermeiro o advertiu que fora cirurgiado por um médico chamado Dr. Mário Gatti, cuja menção imediatamente fez com que o Gabriel percebesse que ele havia desencarnado. Ligações mentais, também muito importante, porque os familiares normalmente se perdem em apelos mentais, em lamúrias, em lamentos, em manifestações de insatisfação, em conformação em relação aos acontecimentos que invariavelmente obedecem a programas estabelecidos para a reabilitação dos espíritos que passam por essas situações, né? Primeiro caso, o Ricardo Tadeu Riquetti, 20 anos, teve uma parada cardíaca tomando banho no final de tarde na região da Zona Leste de São Paulo. Ele diz assim: sei que meu pai também chora, e as lágrimas dele que não aparecem no rosto caem sobre mim de modo indescritível. E estou entre os dois lutando igualmente. Com a senhora, porém, eu não sei explicar, está falando para a mãe. A ligação é mais absorvente, mais constante. A sua memória, desde aquela tarde de adeus, está procurando por mim, e eu, embora espacialmente distante, obedeço e obedeço. Seu amor é um ímã que me segura os pensamentos na terra. O Cláudio Rogério Alves Nascimento morreu com 22 anos em acidente com arma de fogo. Foi realmente um acidente surreal. Bastou que a verdade me invadisse a mente quando ele tomou conhecimento que tinha morrido, para que me abrisse ao sentimento do lar. Então, qual se eu trouxesse um vídeo por dentro de mim, passei a vê-los orando e chorando por minha causa. O que sofri não sei descrever. José Roberto Cassiano, 18 anos, apelidado Beto, morreu num acidente de trânsito. Ele diz assim: despertei sentindo dor e imaginei que fora acidentado sem a certeza disso. Remédios vieram de mãos amigas, e dormi de novo para depois acordar com mais calma. Entretanto, aí fora a nossa casa se revelar por dentro de mim, o senhor e a mamãe chorando e clamando sem que eu pudesse responder. Próxima questão. Qual a postura se deve ter perante a eutanásia, estando o corpo físico sendo mantido por instrumentos? O espírito continua ligado a ele ou não? Os profissionais irresponsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia, diz o espírito Emmanuel,
imbuída de ideias materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à imortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil como a doença não resolverá as causas profundas que a produziram, já que estas se encontram em nossa consciência. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que males antes incuráveis hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais de uma ocasião já se verificaram casos de cura em pacientes desenganados pelos médicos. Quanto à outra questão, os aparelhos conseguem fazer com que o espírito permaneça ligado a seu corpo por meio de laços do perispírito. Isso ocorre porque eles conseguem superar até certo ponto as descompensações e desarmonias no fluxo vital do organismo causado pela enfermidade. No livro Libertação, nós encontramos uma informação do André Luiz que nos dá conta que, na verdade, o empenho da espiritualidade no sentido de fazer com que a gente, de uma certa forma, permaneça ligado ao corpo físico para aproveitar bastante a oportunidade é muito grande. Dizem eles, inclusive, que o mesmo médico mais materialista conta com a retaguarda assistencial de entidades que estão tentando inspirá-lo na direção dos procedimentos mais corretos. E vamos às palavras finais. Elas vêm do Chico Xavier para nos mostrar que tudo isso que foi dito até agora tem procedimento. Disse ele que 80% das pessoas, das criaturas que desencarnam, voltam-se para a retaguarda sem condições de ascenderem aos planos elevados. Apenas 20% gravitam para os planos mais altos. A maioria, portanto, fica vinculada aos familiares e amigos. Egressas do plano físico, sentem-se numa viagem sem mapa, sem direção ou bússola. Aí estão, então, uma quantidade bastante substancial de informações que a espiritualidade nos traz, e se nós estabelecermos uma conexão com outro trabalho que já apresentamos aqui nessa série, intitulado Sobre a Morte e o Morrer, vamos ver que temos muitas informações interessantes e importantes a considerar nesse assunto chamado morrer, desencarnar, situação pela qual todos inevitavelmente passaremos.